Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2025 da ISA Energia Brasil. Destaco aqueles que precisam de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.ri.isaenergiabrasil.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Após a apresentação, que será conduzida pela companhia, teremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser enviadas por meio do ícone de Q&A, no botão na parte inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, pedimos que se identifiquem ao enviar perguntas, que serão lidas pelo operador em voz alta. As declarações contidas nessa apresentação, relativas às perspectivas dos negócios da ISA Energia Brasil, as projeções e o seu potencial de crescimento, constituem-se meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado, no desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercados e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISA Energia Brasil e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a presença dos executivos da companhia. Rui Chamas, diretor-presidente da ISA Energia Brasil, junto com Silvia Diniz Luada, diretora executiva e de relações com investidores e demais diretores da companhia. Passarei a palavra ao Sr. Rui Chamas. Bom dia, obrigado por participarem da webconferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da ISA Energia Brasil. Sou Rui Chamas, diretor-presidente da companhia, e estou acompanhado hoje dos nossos diretores executivos para apresentar os resultados que publicamos ontem e trazer uma atualização sobre os principais temas da ISA Energia Brasil. Por favor, avancemos para o slide número 3. O segundo trimestre de 2025 foi marcado por avanços significativos que destravam o valor e estão alinhados à nossa estratégia de geração de valor sustentável. Começo a apresentação informando a decisão da diretoria da ANEEL sobre o componente financeiro da RBSE, que encerra anos de questionamento. Em sua decisão, o corpo diretivo optou por manter a metodologia de cálculo e pagamento de juros de forma post-antecipada. Ao passo também, optou por dividir o componente financeiro em dois fluxos separados, um dito incontroverso e outro controverso. Atualizar os valores de custo de capital até o efetivo pagamento do início de cada fluxo. Essa decisão reduz o valor anual que teremos para receber para os próximos 3 ciclos tarifários para cerca de 1,270 bilhão. A diretoria da ANEEL também votou no início de julho o reajuste da receita anual permitida, ou RAP, do ciclo 25-26. Com uma autorização de 1,3%, nossa RAP potencial cresceu 83 bilhões de reais, com destaques para avanço de 10% na RAP da Concessão Paulista e de 5% dos contratos licitados, o que foi suficiente para compensar o valor nominal da redução de 10% no RBSE. Mantivemos também o ritmo acelerado de investimentos nesse período, com mais de 1 bilhão de reais destinados tanto para projetos de reforço e melhorias, como projetos de novas concessões chamados Greenfield. Além disso, em junho energizamos o projeto Água Vermelha, uma antecipação de 16 meses em relação ao prazo ANEEL, um feito que corrobora nossa capacidade de planejamento e execução de projetos. Passemos ao próximo slide para nos aprofundarmos nesses temas. Como comentei no primeiro slide, trago aqui uma atualização sobre o tema da RBSE, mas antes farei uma breve descrição para ficarmos todos na mesma página. A RBSE é acrônimo de Rede Básica Sistema Existente e se trata da receita paga às transmissoras que renovaram seus contratos em 2012 pelos investimentos realizados até 2000
e que não estavam 100% depreciados no momento da renovação do contrato que se deu naquele ano. No dia 10 de junho, a ANEEL removeu incertezas que persistiam ao tomar a decisão acerca do pedido realizado por agentes de mercado sobre o componente financeiro da RBSE. Essa parte está representada em azul escuro no gráfico. Trata-se da atualização do montante total entre 2012, momento da renovação do contrato, e 2017, quando a RBSE começou a ser paga. Conforme deliberado pela diretoria da ANEEL, foi mantida a metodologia de cálculo do pagamento de juros relacionados à RBSE, de forma postecipada, conferindo estabilidade, segurança jurídica e regulatória ao preservar a escolha metodológica adotada pela própria agência nos anos anteriores. A diretoria também optou por atualizar o WOC a cada revisão tarifária em que a parcela financeira do RBSE for ajustada, e assim aproximar as premissas econômicas da realidade de mercado a esse reajuste. A principal operação foi a separação do fluxo do RBSE financeiro incontroverso, que começou a ser pago em 2017, e o outro, controverso, que por força de liminares só iniciou a ser pago em 2020. Havia muita expectativa sobre a decisão que mostramos no gráfico, poderia ter exercido um impacto muito maior caso estivesse alinhado com o voto do relator original. Como mencionei, os reajustes financeiros decorrentes da decisão serão realizados linearmente nos últimos 3 ciclos de recebimento desse valor, que passa a ser de 1.271 bilhões a valores de junho de 25. Com isso, a companhia, que já recebeu aproximadamente 16 bilhões de ativos da RBSE, ainda receberá cerca de 7,5 bilhões. Como veremos nos próximos slides, a companhia buscou se antecipar não só aos possíveis cenários, como ao fim do recebimento do componente financeiro 2028. Assim, seguimos engajados em criar valor, com investimentos que trarão receitas de longo prazo, que mais do que compensarão o fim dos componentes financeiros, que acontecerá em 3 anos. Destaco ainda que a decisão não interfere na estratégia da companhia ou na prática de distribuição de proventos. Dessa forma, seguimos com a prática de seguir distribuindo, no mínimo, 75% do lucro regulatório na forma de proventos aos nossos acionistas. Sigamos para o próximo slide, por favor. Em 15 de julho, a ANEEL publicou a Resolução Homologatória 3481, que estabeleceu as novas RAPs para a Ex-Energia Brasil do ciclo 25-26. O gráfico da esquerda mostra os valores que impulsionaram nossa RAP potencial para 6,4 bilhões de reais, crescendo 1,3% e superando nas componentes positivas a redução do componente financeiro da RBSE que acabei de comentar. Os principais efeitos positivos foram a atualização dos contratos pela inflação do período e a entrada em operação de novos projetos de reforço de melhorias nesse último ano. Outro efeito negativo, além da redução da RBSE, foi o fim do contrato de concessão Everest, em meados de 25, conforme já havíamos comentado em outras reuniões. Após essas atualizações, a composição da nossa RAP passa a ser representada por 56% proveniente da receita da concessão paulista, 28% por concessões que já entraram em operação e 16% de novas concessões que ainda entrarão em operações nos próximos anos. Passemos ao próximo slide, por favor. Trazendo mais informações sobre o plano de crescimento, gostaria de me aprofundar nos investimentos realizados e começo falando dos projetos Greenfield, que aumentam a longevidade da companhia com média de taxa de retorno acionista real de 2 dígitos. Os investimentos nos lotes vencidos nos leilões cresceu 140% em relação ao segundo trimestre de 24, para cerca de 723 milhões. Esse crescimento foi impulsionado pelo avanço da construção dos projetos Piraquê e Riacho Grande, que receberam, respectivamente, cerca de 75% e 10% do montante total. Destaco ainda a energização do projeto Água Vermelha no início de junho, que habilitou o recebimento de 8,5 milhões de reais na nossa RAP do ciclo 25-26. Nosso portfólio conta com 5 projetos em execução que possuem investimentos remanescentes de aproximadamente 7,3 bilhões de reais, e que, quando energizados, habilitarão o recebimento de mais de 1 bilhão de reais em receita. Ressalto que a sua execução segue conforme o planejado, e nos próximos 12 meses devemos energizar total ou parcialmente os projetos Riacho Grande, Jacarandá e Piraquê. Por favor, próximo slide. Seguimos a tendência de investimentos crescentes em projetos de reforço e melhorias, observada nos últimos anos. Investimos 379 milhões nessa categoria no segundo trimestre de 25, 11% a mais que no período anterior. Nesse trimestre, recebemos novas autorizações que somam cerca de 275 milhões em investimentos. Com isso, a carteira de projetos autorizados totaliza aproximadamente 5,7 bilhões a valor de junho de 25.
e que serão realizados até 2029, conforme o gráfico que vocês podem ver à esquerda. Lembro ainda que esses projetos fazem jus ao recebimento de RAP, em um montante que varia de 12% a 17% do investimento realizado, e aumentam a segurança e a confiabilidade da nossa rede, ao mesmo tempo que minimizam riscos de falha de equipamentos, diminuem o custo de manutenção e atualizam a base de ativos, o que é fundamental para garantir um serviço de qualidade à sociedade. Vale reforçar que os investimentos em reforço e melhorias estão concentrados em contratos renovados, como é o caso da nossa concessão paulista, que a receita dos projetos de grande porte, energizados entre fevereiro de 23 e junho de 27, será recebida a partir das suas respectivas energizações, enquanto as receitas de projetos de pequeno porte serão recebidas a partir da RTP prevista em 2028, quando esses projetos serão reavaliados, blindados, incluindo-os, assim, na base de remuneração regulatória da concessão. Passo a palavra agora para a nossa CFO, Silvia Guarda, que explicará os detalhes dos resultados financeiros do trimestre. Silvia, por favor. Obrigada, Rui. A receita líquida da companhia totalizou 1 bilhão e 29 milhões no segundo trimestre de 25 e 2 bilhões e 160 milhões no primeiro semestre de 25, com reduções de 7,5% e 2,7%, respectivamente, com destaque para dois efeitos extemporâneos. O principal decorre da decisão final da ANEEL sobre a RBSE, já explicada pelo Rui, que ao estabelecer novo fluxo de recebimentos, incorreu na reversão sem efeito caixa do saldo excedente de 249,7 milhões da parcela de ajuste do componente financeiro da RBSE. Essa parcela de ajuste era relativa à remuneração do RBSE pelo CAE e tinha sido contabilizada em 2020, após a primeira RTP da concessão paulista. Com o reperfilamento adotado pela ANEEL em 2021, essa remuneração pelo CAE foi incorporada ao componente financeiro e seu fluxo estendido até 2028. E com isso, a companhia vinha amortizando cerca de 20 milhões de reais do saldo remanescente da parcela de ajuste por trimestre até o fim do fluxo. O segundo destaque refere-se à decisão favorável da ANEEL quanto a pleito feito pela companhia para a revisão de alguns temas da RTP da Concessão Paulista de 2023, resultando na nota técnica 57 de 2025, que gerou um impacto positivo de 147 milhões de reais, decorrente de aumento na parcela de ajuste da RTP, valor que passará a ser recebido a partir de julho. Além desse pleito, a receita ex-RBSE também cresceu devido à atualização da RAP pelo IPCA do ciclo tarifário 24-25, aos efeitos da RTP da Concessão Paulista a partir de julho de 24, com destaque para a incorporação da RAP de reforços e melhorias de pequeno porte, energizados entre 2018 e 2022, e para a retomada do recebimento da anuidade de melhorias, que adianta parte da receita associada à execução de melhorias de pequeno porte, no montante anual de 37 milhões, com recebimento retroativo para o ciclo tarifário anterior. Outros fatores que impactaram positivamente a receita foram as energizações de reforços e melhorias de grande porte entre os períodos e as energizações de Minuano em novembro de 24 e Água Vermelha em junho de 25. Avancemos ao slide número 9. Ao analisar os custos e despesas operacionais com pessoal, materiais, serviços e outros, o chamado PMSO, podemos observar uma redução de 7% no PMSO total do trimestre e de 5% no resultado acumulado. Esse resultado deve-se à maior capitalização de horas do quadro técnico para os projetos de expansão e à busca contínua por eficiência, que possibilitaram manter os custos gerenciáveis sob controle, com redução de 2,8% em comparação ao segundo trimestre de 24. Além disso, registramos redução de 9 milhões de reais nos custos com previdência privada após reavaliação anual realizada em dezembro, sendo que o aumento da NTNB em 2024 impactou a taxa de desconto utilizada para a apuração do valor presente das obrigações futuras. Com isso, nosso indicador de eficiência medido pela razão entre PMSO e receita líquida ex-RBSE evoluiu para 30%. Os demais custos e despesas operacionais cresceram 28,6%, principalmente devido à adesão ao programa Desenrola da ANEEL para a quitação de autos de infração regulatórios que estavam até então sendo contestados na esfera judicial, e outras provisões, bem como a depreciação, que totalizou 215,8 milhões.
A depreciação da companhia passou a um patamar mais elevado após a RTP da Concessão Paulista, que reconheceu a eficiência dos investimentos realizados entre 2018 e 2023, aumentando a base de remuneração regulatória, além da energização diminuindo no quarto trimestre de 2024. O resultado da companhia ainda foi afetado pelo aumento de 7 milhões no custo de desativação e alienação de bens, reflexo do maior nível de investimentos em reforços e melhorias. Com isso, o EBITDA consolidado da companhia totalizou 790 milhões no segundo trimestre de 2025, com margem de 76,8%. Além do resultado operacional, o lucro líquido da companhia foi impactado pela maior despesa financeira líquida, resultado do maior nível de endividamento para suportar o crescimento da companhia e do avanço observado nos indexadores das dívidas, o IPCA e o CDI. O trimestre contou ainda com a contabilização de créditos extemporâneos de imposto de renda, no valor de 77 milhões, que geraram também correção monetária de 28 milhões. Passemos ao próximo slide, por favor. Encerramos o segundo trimestre de 2025 com uma dívida bruta de 14 bilhões e dívida líquida de 13 bilhões. O aumento se deve às captações realizadas no primeiro trimestre de 2025, 18ª emissão de debêntures e 4º desembolso do BNDES, e parcialmente compensado com a liquidação da 7ª emissão de debêntures, realizada em abril de 2025, no montante de 928,4 milhões. Em 30 de junho, 56% da nossa dívida estava indexada ao IPCA, e 38% ao CDI, resultando em um custo médio real de 7,6%. O índice de alavancagem da companhia, medido pela relação dívida líquida EBITDA, terminou o período em 3,4 vezes. Atualmente, apenas os financiamentos com o BNDES, que somam 707 milhões, possuem covenants financeiros, que são medidos pela alavancagem com limite de 3 vezes na relação dívida líquida EBITDA. Cabe destacar que as medições dos covenants são anuais e realizadas com as informações financeiras de 31 de dezembro e temos tratativas em andamento junto ao banco para obtenção de waiver, com vistas a 31 de dezembro de 2025. Em julho, concluímos a 19ª emissão de debêntures no montante de 580 milhões, com prazo de aproximadamente 10 anos e custo de IPCA mais 6,7% ao ano, com spread negativo de 34 bips sobre a NTN-B 40. Essa foi nossa primeira emissão full bullet, o que significa que os juros serão pagos somente ao final do período, junto com a amortização do principal. O aumento observado na alavancagem já era previsto, está de acordo com o nosso planejamento de longo prazo, refletindo o ritmo dos investimentos, associado a uma gestão muito próxima dos custos e avanço físico dos projetos, de forma a garantir a entrega das rentabilidades planejadas e buscar sua superação com uma boa gestão de riscos e oportunidades. Isso é o que nós chamamos de crescimento responsável e rentável, com disciplina financeira para coexistir com a prática de distribuir no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Encerro aqui minha apresentação e devolvo a palavra ao Rui. Obrigado, Silvia. Passemos ao próximo slide, por favor. Antes de encerrar nossa apresentação, gostaria de comentar nosso avanço na agenda de sustentabilidade. E aqui trago uma evolução que muito nos orgulha com a redução nas perdas do gás SF6, um gás isolante, que tem muito impacto na geração de gás de efeito de estufa na atmosfera, ao mesmo tempo que temos uma perda da ecoeficiência no consumo de água e energia. Além disso, nossa gestão comprometida com a geração de impacto social e ambiental positivo possibilitou o avanço de 17 posições no ranking do Índice de Sustentabilidade da B3, cuja carteira integramos pelo 3º ano consecutivo. Por fim, para concluir a apresentação, peço que passemos ao último slide, por favor. Sintetizamos nesse slide as características e capacidades da Easy Energia Brasil que foram corroboradas pelos temas abordados durante essa nossa conversa e que tem como objetivo maximizar a geração de valor sustentável em toda a nossa gestão para todos os acionistas e demais stakeholders. A Easy Energia Brasil é uma gestora de concessões que tem um modelo de negócio bastante resiliente, com receitas previsíveis, protegidas com a inflação e com uma regulação muito forte e bastante estruturada. Temos oportunidades impulsionadas pela transição energética, tanto nos projetos Greenfield, como também nos reforços das redes existentes. Vantagens competitivas comprovadas pelo nosso track record, tanto na entrega de projetos de leilão de reforço e melhorias,
como no uso de soluções inovadoras para resolver os grandes desafios da transição energética no nosso país, contando com uma disciplina financeira que suporta esse crescimento, com uma prática de distribuição de proventos que tem se mantido nos últimos anos de forma muito disciplinada, e uma visão de longo prazo, criando impacto social e ambiental para positivos em todas as nossas ações. Com isso, termina a nossa apresentação de resultados. Passo à sessão de perguntas e respostas, agradecendo desde já a atenção de todos. Por favor, operador, passemos à sessão de perguntas e respostas. Daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que se identifiquem e façam todas as perguntas de uma única vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A no botão inferior de sua tela e enviar sua pergunta. Nossa primeira pergunta é de João Miguel. Há possibilidade de conclusão de obras ainda em 2025? Quais projetos? Obrigado pela pergunta, João Miguel. Nós temos alguns projetos que vão ser energizados nos próximos 12 meses. Riacho Grande, que é uma obra subterrânea aqui na Grande São Paulo, a maior linha subterrânea existente no Brasil em construção, 345 mil volts, conectando São Paulo e São Caetano do Sul, deve ser energizado nos próximos 12 meses. O projeto Jacarandá, que é uma expansão de uma subestação em Guarulhos, deve ser energizado nos próximos 12 meses. Piraquê é um projeto que também deve ter uma energização nos próximos 12 meses. O projeto Piraquê, não sei se você conhece, é o maior empreendimento greenfield em construção, é um investimento anel total de 3,7 bilhões de reais e que tem a capacidade de escoar quase 18 gigawatts de energia renovável do norte de Minas com o Centro-Sul. É um projeto muito importante. E somado a essas três operações novas da companhia, que são novas concessões, a gente deve energizar também, até o final desse ano, o projeto de uma obra que faz um redirecionamento do fluxo de corrente. Nós chamamos, é uma espécie de um FACTS, né? Flexible AC Transmission System, que vai fazer a otimização e a redução de carga na linha Ribeirão Preto-Porto Ferreira. Então, várias obras acontecendo, portfólio de investimentos importante da companhia, mas avançando muito bem. Obrigado pela pergunta. A nossa próxima pergunta é de Williney Silva. Olá, bom dia. O término da concessão de 20 milhões será renovada? Olá, eu acredito que a concessão de 20 milhões você deve estar se referindo a uma concessão no Espírito Santo, né, que é detida pela nossa sociedade chamada Eversi, que teve seu término agora em meados de julho. Essa concessão, ela terminou efetivamente esse mês, porém ela já tinha sido relicitada no ano passado, num leilão onde outra concessionária ganhou e, por isso, já nos remunerou pelo valor residual dos ativos, um montante aproximado de 40 milhões. Então, a partir de meados de julho, essa concessão deixou de fazer parte. Ela representava menos de 0,5% aí da nossa RAP e a gente já facilmente vai recompondo com outros projetos, outros ingressos. A nossa próxima pergunta é de Júlia Ferreira. Bom dia, obrigado pelo call. Poderiam explicar um pouco melhor as parcelas de ajuste que receberam no trimestre? Elas são recorrentes? Olá. Sobre as PAs, acho que a gente teve duas PAs importantes, né? Uma negativa, uma positiva. Então, a principal foi em relação à PA do CAE sobre o componente financeiro da RBSE, onde ela tinha sido constituída em 2020, na primeira RTP da concessão paulista. A gente
estendeu esse prazo em 2021 no reperfilamento, e agora, com essa decisão da ANEEL, tinha esse saldo excedente. Então, ela foi baixada, é como se fosse uma provisão a receber, né? Então, não tem impacto caixa, teve esse impacto de aproximadamente 250 milhões negativos. É um efeito pontual, porque a gente já ajustou tudo o que tinha relativo a esse tema. Para frente, agora a gente vai receber o caixa conforme a gente apresentou ali no material. Em relação à PA da ITP, também é um tema pontual, porque, na verdade, é relativo a pleitos que aí o nosso diretor regulatório, Cláudio, pode explicar um pouco melhor, mas em relação a pleitos que a gente fez da revisão tarifária homologada no ano passado. Então, também refere-se a temas já incorridos, provisionamos esses 150 milhões e o efeito caixa vai acontecer majoritariamente nos próximos 12 meses. Uma pequena parte vai ser recebida mais extensa ao longo do ciclo da revisão tarifária, né, até 2028. Cláudio, se quiser complementar. Sí, complemento explicando un poco o que como se forma esse valor, principalmente quando a gente recebe autorizações para construir reforços que determina que seja desativado algum equipamento que ainda tem valor não depreciado e que estava sendo remunerado, a gente tem direito a recompor esse valor e também o custo dessa desativação é recomposto no processo de revisão tarifária. Então, no processo de revisão tarifária, a gente apresenta qual foi o valor baixado, não depreciado por determinação do poder concedente, mais os custos de desinstalação, e esses valores são incorporados em forma de PA, como uma devolução única no ciclo tarifário. Temos outra pergunta de Júlia Ferreira. Obrigada e parabéns pelos resultados. Podemos esperar mais alguma discussão da RBSE na ANEEL? Obrigado, Júlia, pela pergunta. Não, comentou Rui na apresentação, o tema da RBC está encerrado na esfera administrativa da ANEEL e não cabe nenhum tipo de recurso que possa reabrir essa discussão administrativa. A próxima pergunta é de Daniel Kravitsky, do Safra. Poderiam comentar sobre os impactos da redução dos recebíveis da RBSE na alavancagem da empresa? Qual o nível máximo de alavancagem que pretendem alcançar e quando isso deve acontecer? Enxergam alguma implicação sobre os covenants da empresa? Olá, Daniel. O impacto da redução desses recebíveis da RBSE, no fundo, a gente vê um impacto relativamente positivo na medida que a gente contava no nosso planejamento o cenário mais pessimista, né, que era o do próprio voto do relator, onde a gente passaria de recebimentos anuais de 1.588 para 838. Então, a gente estava preparado para esse cenário, caso ocorresse, e, no fundo, ele acabou sendo menos severo, né? Passou para 271 milhões. Então, nesse sentido, foi mais favorável, né? Então, nos ajuda um pouco nessa gestão da alavancagem. Em relação ao nível máximo, a gente tem uma referência como importante, né, de 4 vezes dívida líquida EBITDA, onde a gente seria um patamar considerado adequado numa base não recorrente para uma companhia com perfil de fluxo de caixa robusto e margens como o do nosso negócio. Então, no nosso ciclo de crescimento, com os projetos que a gente tem na carteira, naturalmente, essa alavancagem ela tende a continuar aumentando até 2027 e conforme esses projetos vão entrando em operação, e hoje a gente tem no pipeline 5 projetos licitados que compõem um total de RAP de 1 bilhão. Então, conforme eles vão entrando em operação, isso tende a ir reduzindo essa alavancagem conforme eles contribuem também para o resultado.
E em relação à implicação sobre os covenants da empresa, bom, o único que a gente tem hoje, covenant financeiro, é com o BNDES, que é bastante restritivo, né, de 3 vezes dívida líquida EBITDA, e que se ele tivesse uma medição hoje, a gente até estaria já acima dele, porém, ele é de medição anual, portanto, nós estamos cumprindo, cumprimos em dezembro, na última medição, a próxima vai ser com base em 31 de dezembro de 25, e nós temos conversas com o BNDES em andamento, segue um trâmite normal do banco, não prevemos nenhuma implicação em relação a isso. Gostaria de lembrar que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A no botão inferior de sua tela e enviar sua pergunta. A nossa próxima pergunta é de Eduardo Mendes. Existem novidades sobre o andamento da conciliação entre IVAE e a Fazenda Pública de São Paulo? Obrigado pela pergunta. Nós continuamos nas discussões com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo a respeito do tema dos aposentados pela Lei 4819. Teremos mais uma nova audiência agora, marcada para o começo de agosto. As conversas avançam e a gente segue interessado em buscar uma conciliação com o Estado de São Paulo em discussões construtivas. Então, logo a gente tem uma evolução desse cenário, nós vamos comunicar a todos os acionistas de forma diligente. A nossa próxima pergunta é de Pedro Pérez. Bom dia, pessoal. Os ventos fortes da última semana geraram algum impacto na operação? Bom dia, Pedro. Obrigado pela pergunta. Bruno Isolani, diretor de operações aqui da Easy Energia Brasil. Eu comento contigo que os eventos climáticos da última semana não afetaram a nossa operação, ou seja, a gente mantivemos aí a continuidade do fornecimento de energia para distribuidoras, mas queria também comentar, para ampliar um pouco a resposta, que nós estamos desenvolvendo um plano abrangente para reforçar nossa infraestrutura, com foco na adaptação às mudanças climáticas, que naturalmente será apresentado para a ANEEL, considerando aí os cenários de aumento na frequência e intensidade dos ventos, mas o nosso principal objetivo não é evitar os danos, mas também estar preparado para dar uma resposta rápida e coordenada a essas situações, né? E eu queria dar um exemplo do que nós estamos fazendo, atualizando as nossas logísticas, equipes de pronto atendimento para mobilizar rápido, além da realização de simulados, e um exemplo claro desse esforço ocorreu no início desse ano, quando nós conseguimos restabelecer uma linha em menos de 24 horas, graças a esses protocolos que nós atualizamos recentemente, que eu comentei contigo. Obrigado. A nossa próxima pergunta é de Carlos Lacerda. Bom dia, me chamo Carlos Lacerda. Não sei se podem responder, mas é importante para mim. Os diretores estão constantemente comprando ações da companhia? Carlos, dentro do rigor e da disciplina que é prevista pela regulação da CVM, qualquer compra de ação por um diretor da companhia tem que ser informada para a CVM e ela é reportada nos formulários de referência que nós arquivamos na CVM a cada ano. Então, então, caso você busque essa informação, você vai ter todos os movimentos que mensalmente são atualizados no site e para a Comissão de Valores Imobiliários. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A no botão inferior de sua tela e enviar sua pergunta.
A nossa próxima pergunta é de Arthur Santi, do HSBC. Obrigado pela apresentação. Vocês são bem sucintos e eficientes. Podem fornecer uma cor sobre o seu apetite para participar no leilão de transmissão desse segundo semestre? E qual o VAC regulatório para investimento em reforços e melhoria para Greenfields? Grato. Obrigado pela pergunta. A companhia ela segue interessada em buscar crescer sua receita, crescer seu negócio. Nós temos três frentes potenciais de crescimento: leilões, projetos de reforço e melhorias na concessão paulista, principalmente, eventualmente M&A. Importante comentar que qualquer uma dessas frentes, ela passa sempre pelo seguinte escrutínio. O crescimento tem que ser rentável, nós estamos em busca de market share. A disciplina financeira deverá ser preservada de forma que a gente continue sendo uma empresa capaz de captar recursos no mercado de forma competitiva, como até hoje nós temos feito, e a preservação da nossa prática de dividendos de pagamento de 75% do lucro líquido regulatório. Então, toda vez que aparece uma oportunidade em qualquer uma dessas frentes, nós fazemos uma análise diligente, não é diferente do leilão que está previsto para esse ano, e caso encontremos uma oportunidade que nos pareça rentável, respeitada, respeitados os outros dois critérios, a gente pode buscar esse crescimento. Então, seguiremos nessa prática extremamente disciplinada de criar valor para os acionistas, crescendo, respeitando esse tripé que eu acabo de comentar. A nossa próxima pergunta é de Paulo César Freitas. Sobre a política de dividendos com as receitas subindo, a intenção de vocês é manter 75% ou pretende mudar a política para 50% e fazer caixa para as despesas? Paulo, a nossa prática é de mínimo de 75% sobre o lucro líquido regulatório, como o Rui acabou de reforçar, todo o nosso plano de crescimento já parte da premissa de que a distribuição de proventos continua com essa prática. Então, não pretendemos mudar. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para o Rui Chamas, que fará as considerações finais da companhia. Muito obrigado pelo interesse de todos, pela grande quantidade de perguntas que nós tivemos, grande quantidade de pessoas assistindo o call. Para nós é muito importante poder explicar o que a gente vem fazendo na gestão do nosso portfólio de concessões, nossos projetos de crescimento, e com uma felicidade de estar trazendo hoje para vocês uma atualização que foi muito importante para nós, foi a eliminação dessa discussão que já tomava algum tempo na ANEEL, do RBSE, que permite à companhia agora avançar sem nenhum tipo de incerteza nesse tema regulatório, na busca do seu crescimento rentável, garantida a prática de dividendos, que foi comentado durante a reunião, e também com uma disciplina financeira que se associa à disciplina operacional, que foi comentada pelo diretor de operações, a nossa preocupação de garantir um excelente serviço para a sociedade, mesmo frente a eventos climáticos extremos que possam se manifestar. Então, peço que vocês continuem acompanhando as nossas informações. Nossa equipe de relações com investidores está à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, e nós manteremos todos informados de forma diligente qualquer avanço relevante que venhamos a ter na nossa gestão. Muito obrigado a todos, obrigado à equipe que organizou o call e um bom dia para todos vocês. A conferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da ISA Energia Brasil está encerrada. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.